Que a graça e a paz do Senhor, que está em nosso meio, continue nos abençoando. Amém? É sempre uma alegria estar na igreja. E mais ainda quando convidado para pregar. E de modo especial o pastor Flávio tem dado esta oportunidade a mim de vez em quando estar aqui. Ele tem me dado outras oportunidades, eu sempre que não tenho tido tempo para vir. Eu inventei de aposentar e de jubilar. E depois que jubilei e aposentei, que eu trabalho mais ainda. Aí não dá tempo. Quando não muito, cuidando de neto, cuidando de algumas coisas mais assim, que a gente tem aqueles compromissos de ser feito também. E na verdade, este ano passado, eu tive o privilégio de estar pregando várias vezes nas igrejas aqui de Campo Grande, como também de Nova Andradina, que hoje faz parte do presbitério de Dourados. A minha alegria pela vida do pastor Flávio, que há muito ele tem essa amizade. Eu trabalhei na igreja presbiteriana Filadélfia, em Dourados, ele era presbítero lá, e eu cuidava de uma congregação. Aí depois eu saí, ele continuou lá na congregação, até ir para Maracaju, depois vir para Campo Grande. Depois, estando aqui, veio trabalhar conosco. A gente estima essa família de muitos anos. Não vou falar a quantidade de anos não, porque vai dar mais do que a maioria, a idade de muitos aqui. Passa de 30. Mas é muito gostoso, é muito bom e é muito oportuno estar realmente na igreja. E eu preguei na igreja de Dourados, na primeira igreja lá, a igreja do relógio. Algum tempo atrás eu era presidente do sínodo, e me convidaram para pregar lá, que é a minha igreja de origem, lá que eu fui batizado, opção de fé, fui licenciado, ordenado pastor, e foi ali na igreja de Dourados. E eu dizia naquela ocasião, que faz um tempinho já, que na verdade o tempo passa, os anos passam, e a grande alegria da gente é que a gente volta à igreja, como foi lá, e vimos muita gente na igreja ainda, firme na igreja, testemunhando a palavra. Quando a gente volta, eu tenho tido a oportunidade de voltar a algumas outras igrejas que fui pastor, chega lá, a gente vê as pessoas lá, na igreja, firmes na palavra, testemunhando da palavra. Isto é bom, é muito bom. A nossa igreja aqui, hoje me emocionou pelos cânticos, a vibração dos cânticos, talvez pelo maestro que estava aqui, mas como melhorou muito a música aqui na igreja. Tem cantado, quase que a igreja toda formou um coral. Não é somente o coral que tem na igreja, mas a igreja já aprendeu esse ritmo e soltando a voz. A igreja tem soltado a voz para cantar, e não somente gemendo ou acompanhando atrás da letra que está sendo cantada. Eu percebi hoje, e quero que seja assim, realmente, passado e para frente, porque é gostoso quando a igreja está cantando a letra, sentindo a letra do que está cantando, que não é muito comum para a nossa andança de igreja. Canta, mas canta numa indisposição que a gente fica até cansado, e quando canta tão devagar, eu já tive vezes que eu parei o canto e disse, vamos parar, vamos começar tudo outra vez. Vamos, se for, vamos cantar com entusiasmo, com a letra. E a igreja, pelo menos hoje, eu acredito que, não sei para trás, possivelmente já esteja assim, porque para chegar a esse ponto é um acompanhamento. Eu digo o seguinte, que Deus abençoe, que continue assim, que é gostoso quem está aqui dentro, e é gostoso quem está na rua também ao ouvir. Quem está na rua fala assim, essa igreja está morrendo. Logo no cântico. Que Deus abençoe a igreja, a direção da igreja, através do conselho, através da diretoria, através do pastor, da sociedade interna, para que o evangelho do Senhor
realmente seja proclamado com verdade. Meus irmãos, esta noite eu gosto e quero aqui falar com os irmãos, conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. E não é um assunto muito bom, e é ao mesmo tempo um assunto ótimo para estarmos conversando na igreja. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, para a leitura do versos 6 a 10. Depois explico porque não é pesado, porque é pesado e também bom. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Senhor, fale aos nossos corações nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. É fundamental que tenhamos convicções na vida. Ao agirmos em nossas atividades corriqueiras, nós temos que saber o que é que estamos querendo fazer. Nas coisas simples, no almoço a ser preparado. O que é que eu vou fazer para o almoço? Enquanto eu não decidir se vai ser arroz, feijão, ou macarrão, ou mandioca atolada, ou boi atolado, né? Porco atolado, vaca atolada, tudo aí. Eu não tenho condições de começar a fazer esse almoço. Eu não posso fazer um curso se eu não sei o que eu quero para a minha vida. E vou apertando quando eu vou dizer, eu não posso me casar sem ter a certeza que é ela ou ele. E assim nós encontramos que é importante que em nossa vida venhamos a ter convicções. Mas também não é diferente a necessidade da convicção espiritual. E é nesta convicção espiritual que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, para dizer a convicção da salvação. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma doutrina bíblica fundamentada realmente nos propósitos de Deus para nossas vidas, dizendo sobre a certeza, a garantia da salvação para todo aquele que nele crê. E professamos, pregamos, que aquele que é crente não perde a salvação. Se ele tem Cristo no coração, ele é salvo. Algumas doutrinas por aí se propaga, você perde a salvação. Ele não perde a salvação. Ele não era salvo. É diferente. Tem pessoas que estavam na igreja de presbítero, de diácono, de pastor, inclusive, e está no mundão. Ele nunca foi crente. Foi membro da igreja, foi líder de igreja, mas não crente. Não tinha a declaração de convicção de que tinha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia garante que podemos ter a convicção da vida eterna. E sem esta convicção, é impossível estarmos vivendo uma vida cristã. E é por isso que eu quero conversar com os irmãos nesse sentido. E dizer o que é necessário para ter essa convicção da vida eterna.
E eu não quero prolongar muito para que os irmãos possam estar pensando até o domingo que vem, até o final do ano, sobre esse assunto, no seu travesseiro. E no final eu tenho aqui um esboço para os irmãos completarem em casa durante a semana. É preciso arrepender-se do seu pecado. O livro de Atos, capítulo 20, versículo 21, nos diz: testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário para a convicção de salvação é ter arrependimento de pecados. Foi justamente isto que estava sendo pregado no deserto: arrependei dos vossos pecados. O primeiro passo convidado para o homem, ser humano, é arrependimento de pecados. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 3, nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. Para que eu tenha a convicção da vida eterna, eu inicio dizendo que é necessário ter arrependimento. Arrependimento de pecado. Um segundo momento é colocar fé em Jesus Cristo. E é um passo quase que igual, quase que junto. Andam concomitantemente. Andam juntos. Por quê? Como é que eu vou me arrepender dos pecados se eu não tenho um sentimento de fé? E para que eu estou fazendo tudo isso? É realmente a nossa fé em Jesus Cristo que vai fazer com que eu faça o meu pedido de perdão de pecados. Não é a igreja, não é a nossa questão religiosa, não é uma questão de sentimento apenas, mas é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, realmente nos leva para dizer que Jesus Cristo carregou sobre si os nossos pecados. E nele deverá estar depositado toda a nossa fé, a nossa esperança, o nosso sentimento para a salvação. E um outro momento para isto ainda é entregar sua vida a Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É preciso entregar a vida a Cristo. Esta é a nossa pregação dominical. Esta é a nossa pregação de todos os dias, para a vida da igreja que está aqui, que na sua maioria aqui absoluta, membros da igreja. Eu daria uma estendida maior, e quando é uma questão, quando a gente é convidado para uma igreja a pregar, e sai, eu fiquei feliz, fiquei contente que eu recebi do pastor, e depois recebi lá de Rio Verde, um cartão bonito, um pastor que vinha pregar aqui, foi colocado no boletim aí. Eu fiquei, viu um pastor bonitão que estava lá, para pregar na igreja de Nova Lima. Eu falei, esse é um rapazão aí, né? E a gente sempre espera o seguinte: houve um convite para um pastor de fora vir pregar, a igreja vai estar convidando todo o bairro, toda a vizinhança, todos os amigos para estarem no culto. E eu falei assim: é preciso ter convicção da salvação, da vida eterna, para estar realmente na vida de igreja, como crentes, para o sentimento do que é esse espaço de adoração e da palavra de evangelização para aqueles que não creem ainda em Jesus Cristo como Senhor, que se faz necessário entregar sua vida a Cristo. Queridos, nós temos essa primeira palavra dizendo que é necessário, o que é necessário para se ter convicção da vida eterna. Ou seja, é preciso arrepender do seu pecado, é preciso colocar a fé em Jesus Cristo, é preciso entregar a vida a Cristo.
É interessante que a nossa verdade material está sempre nesta: o que é que me garante? O que é que eu vou ganhar com isto? E nós temos aqui os benefícios daqueles que recebem o novo nascimento. E a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, um dos benefícios que eu tenho em aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador é o benefício do perdão. Nós vamos pedir o perdão e a certeza de que Ele vai nos perdoar. Uma ocasião, 2 irmãos meus brigaram. Eu era criança ainda quando eu vi essa confusão lá em casa. E minha mãe pôs eles para se entenderem. E como eles já eram uns adolescentes, bem mais velhos que eu, a minha irmã era bem ruinzinha. Nós chamávamos sempre depois que a gente teve um pouquinho de liberdade, e a liberdade não, crescido, liberdade não, porque ela era brava. Nós chamávamos ela de sargentona. Até hoje, agora, o ano passado, ela fez 80 anos. E a gente lembrou esse tempo que nós chamávamos ela de sargentona porque ela era brava. Então não podia fazer muita coisa não. E ela que tinha brigado com o meu irmão. E minha mãe tinha mandado fazer as pazes. E ela falou assim: eu perdoo, mas eu não quero nem saber dele nem pintado de ouro. Que perdão? A certeza da nossa salvação é justamente esta: que nós pedimos o perdão e que somos perdoados. Diferente do que a minha irmã propôs. Eu perdoo, mas não quero nem ver mais, nem pintado de ouro. E quantas vezes a gente faz isso? Pede perdão como se fosse uma coisa tão automática. Se faz 3 orações na igreja, que eu já vi alguém que faz 4, todas essas 4 orações num culto só, pedindo perdão. Nem saiu do culto ainda, está pedindo perdão outra vez. Talvez algum foi de fora. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos nossos pecados, um benefício que Ele tem para nos dar é o perdão. O segundo benefício é de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio, que bênção. Sermos chamados filhos de Deus. Eu tenho uma certa... nós humanos temos uma certa defesa para a nossa família. Nós falamos mal da nossa família muitas vezes, mas se alguém falar, a gente arruma confusão. A gente arruma briga. Não venha ninguém falar mal da minha família, não, que a gente vai para a discussão. Mas a gente fala. É a defesa que a gente faz pela nossa família. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. E temos que defender essa parte, porque é Ele que nos chama de filho. E nós o temos como pai. Um outro benefício que nós encontramos aqui na palavra de Deus, mediante esta entrega a Jesus Cristo como Senhor, é o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 1, dizendo: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o terceiro benefício que nós encontramos quando nós declaramos a nossa fé em Cristo. Paz. Olha, paz. Algo buscado em todos os momentos, em todas as idades. Hoje nós encontramos adolescentes cansados, carregados de tanta coisa, agoniados, precisando de paz. E aqui nós encontramos na palavra de Deus que aquele que confessa a Cristo como seu Senhor, Ele é aquele que tem a paz. Meus irmãos, eu preciso, na verdade, de estar entendendo que é preciso ter alguns passos na minha vida, que é justamente o propósito da necessidade de entender o que é preciso para ter a vida eterna.
Isso nos coloca para sermos também colocados nesse mesmo propósito, de uma ideia de que o que é que eu vou receber com isto? O que é que eu tenho que ver? Como é que eu vou entender que isto representa alguma coisa da minha vida? Mas além disso, nós podemos encontrar como posso afirmar que isto é verdadeiro. Nós já percebemos que somos dados aquela questão de garantia. Aliás, nós vamos comprar hoje uma capa de celular, e assim, e a garantia? Vamos comprar um celular, é a garantia. Uma máquina de lavar, uma garantia. O que nós vamos comprar hoje tem a garantia. Mas tem mais uma coisa ainda, tem até aquela tal garantia ampliada. Você tem que pagar uma taxinha lá a mais, e ela tinha direito de 3 meses, passa para 6 meses, passa a 1 ano conforme for, até a questão mediante o pagamento, você põe até 5 anos de garantia, porque é a garantia ampliada. Nós somos levados para isso. Eu não sei porquê, eu acredito que, não sei porquê não, eu acredito que Deus, conhecendo a raça humana, Ele fala assim, eu vou dar a garantia ampliada para você. Eu vou dar a garantia de que aquele que receber a Cristo como seu Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, tendo fé em Cristo, entregando sua vida a Cristo, ele vai ter paz, ele vai ser chamado Filho de Deus, porque o texto de Tito, capítulo 1, versículo 2, diz, Deus não mente. A certeza, a garantia de que isto é verdade, e devemos estar realmente descansados nesta palavra, é que Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Esta é a garantia que Deus nos dá pela sua palavra, de que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós entregarmos as nossas vidas a Cristo, se nós temos essa fé, Ele nos garante a vida eterna. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, nos diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É a outra garantia, e garantia ampliada. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e que Deus não mente. Esta é a garantia. E ainda podemos dizer o seguinte: o terceiro passo para esta garantia é a transformação de vida. Antes de ontem, faleceu um amigo nosso lá de Rio Verde, Nivaldinho, policial. Lá naquele tempo não valia nada. Muito difícil o camarada. Gostava de umas e outras. A gente conhecia ele, conhecia a família dele. É de uma pessoa difícil. Ele faleceu agora. Aí veio a história dele. Há um tempo atrás ele se converteu. E está apresentando, nos feixes está apresentando ele, pregando a palavra, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, pregando para os filhos, fazendo evangelização, numa vida transformada. E hoje mesmo eu estava vendo um trechinho da mensagem que a Chile pegou lá no celular, dele fazendo a pregação da certeza da salvação, da vida eterna, das coisas do mundo e das coisas de Deus. Eu posso sentir aqui a garantia, a afirmação de que realmente é quem assim faz tem a vida eterna, porque há uma transformação de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, e assim nós encontramos tudo aqui que nos diz o capítulo 6 de 1 Coríntios 9 e 10.
O que éramos? O versículo 9 nos coloca nessa verdade. Ou não sabeis os que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O ser humano sem Cristo é dessa forma apresentada. O ser humano sem Cristo é desta forma que vai viver e tem vivido. Porque não há nele o arrependimento e o pedido de perdão. Não há nele uma transformação. Porque em se transformando, vai para o versículo 11 e diz: tais foste alguns de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, Senhor Jesus Cristo, mas fostes justificados em nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que éramos, o que passamos a ser. Passamos a ser uma nova criatura, lavados, justificados, santificados, em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O texto de Tito também nos fala sobre isso, capítulo 3, versículo 4 e 7. A grande verdade, o grande princípio está nos dizendo justamente sobre isto. Há a verdade bíblica que nos coloca que Deus não mente. Portanto, quando Ele diz que vai perdoar os pecados, Ele perdoa os pecados. Quando Ele vai dar paz, Ele vai dar paz. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que isso é verdade. E a prova de que isto é verdade é a mudança de vida do ser humano. E claro, essa mudança de vida se passa por aquela busca das coisas espirituais. E aqui está justamente a igreja presente no sentimento de que esta é a função da igreja. Está realmente proclamando essa verdade. Se é bom para mim, se é importante para mim, também tem que ser importante para o meu vizinho, para os meus amigos, que também precisa ouvir do Evangelho. E o pastor Flávio, fazendo aqui a sua alusão ao trabalho de evangelização, de divulgação em folhetos e convites, você convidou e disse a ele: olha, eu tenho uma proposta para você de vida eterna, de salvação. Se ele aceitou, glória a Deus, e vamos juntos louvar ao Senhor. Se ele não aceitou, é a ele com Deus, né, pastor? É ele com Deus, porque você já fez a sua parte proclamando a ele o plano de salvação. Portanto, meus irmãos, quando nesta noite nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, nos preparando para a vida eterna, não sabemos quando será. E graças a Deus que não sabemos. Porque se soubéssemos que seria amanhã ou depois, daqui a um mês, nós ficaríamos agoniados desde já. A minha mãe teve algumas vezes em coma. E depois a gente ficou sabendo das orientações que os médicos dizem sempre. Quando estiver num leito, alguém no leito e você acompanhando, você não fica lá ao redor do leito choramingando, falando: ai, está mal, ai, não passe essa noite. Porque a pessoa está em coma, mas ela tem a consciência, ela sabe. Ela não pode se manifestar. Então, se você vai visitar um doente que está mal, que está lá, se não pode falar uma palavra de bem, vai chorar lá fora. Ali dá força. Ali faz sua oração. Ali dá seu entusiasmo. Porque se a pessoa já está incapacitada de falar qualquer coisa, e ainda vem alguém dizer assim: olha, não passa dessa noite, ela está vendo a morte. A aflição ainda é maior. Portanto, graças a Deus que não sabemos quando será o nosso dia. Portanto, devemos estar sempre preparados, porque não sabemos qual hora será. E quando será? E quando sendo,
eu tendo a convicção da salvação, eu tenho realmente a garantia do Senhor que estarei na vida eterna com o Pai. E a prova de que isto é verdade na minha vida é eu estar proclamando esta verdade para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. De que lado você está? Dentro do versículo 8 e 9, 9 e 10, ou do versículo 11? O 9 e 10 diz que não herdarão o reino dos céus. O versículo 11 diz: fostes lavados, justificados e santificados. De que lado você está? Se você já aceitou a Cristo, tenha a convicção de que Deus não mente, Ele te garante o reino dos céus. Se ainda não aceitou, é oportuno que assim faça, porque Deus não mente. E aquele que arrepender seus pecados, Ele o chama de filho, e os seus pecados são perdoados. Procure a Deus, procure ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, porque Ele vem buscar a sua igreja. Que o Deus Todo-Poderoso, que tem nos proporcionado esse momento para estarmos refletindo nesta palavra, nos conduza para a paz com Deus, viver os nossos dias aqui, levando outros ao Evangelho e à certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, assista às nossas vidas e nos abençoe.